Porque para eles, a união deles não é o caso nosso. Então eles não têm compromisso. Os animais não têm esse compromisso. Até mesmo a mãe chega a ser tempo abandono. Pode observar quem cria galinha. Nós criamos no Nordeste, o senhor mineiro deve ter criado também. Não é? Mistura as ninhadas, depois você não sabe quem é o pai de quem é o filho de quem, quando ele é gado, as irmãs, não é assim. No reino do animal não há censura, não há moral, não há ética. Agora veja entre nós, venerado entre todos, não é entre os crentes, não entre os membros da Assembleia de Deus do Belém aqui em Perópolis, é venerado entre todos, católicos, espíritas, quem quer que seja, que se enquadrou no estado do matrimônio, estabelecido como instituição divina, aliás, como a primeira instituição de Deus na terra. A primeira instituição foi a família, a segunda foi o governo. Observe, seja o matrimônio e o leito sem mácula, ponto e vírgula. E é interessante, meus irmãos, que o leito aqui não se refere à cama, não. O texto no original aqui está se referindo ao ato da intimidade do casal. Não está dizendo que... É verdade, a palavra aqui é coite. Portanto, está dizendo que na intimidade não deve haver mácula, porque o casamento é sério. Porque o casamento deve ser venerado, ou seja, deve ser considerado em alta honra. Deixa eu virar a página, ou melhor, deixa eu virar a página, que dá para eu começar, pelo menos dar início aqui, e depois eu deixo para as irmãs fazerem. Se eu fizer isso, eu consigo dar conta do que eu tenho a tratar com os irmãos. Vamos para iniciar o segundo ponto que queremos observar. Tá? Observamos que o casamento é instituição divina, dizemos que não era bom ou está só. Observamos que há um conceito de vínculo na Bíblia, e que esse conceito estabelece princípios, e nós estamos agora tentando desenvolver esses princípios. Observamos agora há pouco, acabamos de fazer aqui um rápido comentário, a apostila está boa, os irmãos podem depois verificar, que existe uma unificação carnal, há um princípio. Esse princípio não pode ser alterado, maculado. Terminando dizendo isso, porque Deus estabeleceu dessa forma. Agora vamos observar que Deus não nos criou como os animais, porque a gente precisa encontrar apoio na Bíblia para tudo que vamos fazer. Por exemplo, em palestras assim, eu já ouvi irmãs me perguntar: pastor, e se a mulher quiser usar um vestuário íntimo para agradar o marido, sendo crente, isso perturba? Pois nós vamos tentar chegar nisso. Tá? Eu, pastor Silvano, já com 25 anos de experiência só de lecionar em escola teológica, sou um pouco retrogrado, meio atrasado em relação aos avanços dos dias modernos, em relação a muita coisa. Por exemplo, sou totalmente contra fantasias de fontes mundanas, principalmente ímpias. Sou totalmente contra a inserção do terceiro sexo no casamento, porque para mim ele é de autoria do diabo. Para mim o diabo não cria nada que presta, então ele perverteu o casamento criando um terceiro sexo. Está lá só Sodoma e Gomorra. Então vou tentar passar por esse caminho todo. Só vou adiantando aqui para os irmãos observarem. Mas eu quero observar com os irmãos agora um ponto, irmãos, importante na vida do casal, que é o princípio da satisfação recreativa. Não como os animais, mas como seres racionais, inteligentes, como pessoa nascida de novo, que tem a imagem de Deus e que, portanto, tem a nova vida, porque é nova criatura. A Bíblia nos diz da nova vida e da mentalidade de Cristo. Vejam, princípio da satisfação. Por quê? Vou fazer só a introdução, ainda estou, pode observar, ele estou citando o verso 24 de Gênesis. Eu começo e não saio do texto, que é a base para tudo que eu estou tratando. Observe bem rápido, para que, porque chega na hora de eu fazer o intervalo. Vou fazer só a entrada, fazer a introdução, já termino o passo das irmãs. As mãos que plasmaram, dizem que estão mais ou menos 100 milhões, né? É isso? É isso? Aqui tem quem conhece mais. 100 milhões ou 100 milhões de neurônios? 100 milhões. É 100 milhões? É 100 milhões de neurônios? Mas é mais ou menos isso, né? É uma quantidade enorme. As mãos que plasmaram, sabe, os neurônios, as células nervosas, que são delicadíssimas, porque qualquer acidente
cardiovascular, deixa a pessoa às vezes sem fala, sem movimento, não é? Região, muita sensibilidade, aliás, o comando do corpo está ali. Elas também plasmaram os olhos. Que eles têm autodefesa. Nós temos um sistema, como sabem, nós temos pelo menos 3 sistemas nervosos, né? O sistema nervoso central, passa pela medula. O sistema nervoso autônomo, quando vem um vento que você percebe que tem um cisquinho, o olho já se autodefende assim, nós piscamos sem perceber. Piscamos para lubrificar, não é assim? E piscamos, então há uma autodefesa que é o sistema autônomo. Tem um sistema endócrino, que depende muito do que comemos, ele dá uma reação. Agora observe, essas mesmas mãos também plasmaram os olhos. É ou não é? Elas também plasmaram a gentalha. Percebe? Então Deus que criou, quando ele fez os neurônios, ele não disse, que delícia criar o cérebro, uma região em que as ideias vão estar proliferando, por exemplo, eles vão estar aqui na região periférica, passando ideias, e os olhos, olha que sensibilidade são os olhos, eles recebem a imagem, eles formam com uma câmera fotográfica e vai de novo para depois rever. É um processo mais ou menos assim. O homem tirou a câmera fotográfica dali, quando fez a genitália, que nojo. Não. Deus criou e disse que era tudo muito sério, irmãos. Estou tratando coisas sérias. Porque há muito conceito errado. Então vejam, por que Deus criou essas áreas e outras áreas erógenas do corpo para a satisfação recreativa dos seres que são, sabe, irmãos, a regência, o regente de sua criação. É mais ou menos assim. Antes que eu entre nisso, não estou fazendo cerimônia, só estou dando aos irmãos a ideia da grandeza que é a vida humana. Deus cria os anjos, são os primeiros seres criados. Eles são espíritos sem corpo. Portanto, eles se parecem de imediato com Deus. É tão verdade isso que o portador de luz, o luzeiro lá, ele quis tomar o lugar de Deus. É verdade. Partiu de lá, porque estava não em pé de igualdade, porque continuou sendo a criatura, mas de espírito sem corpo. Portanto, com certa perfeição maior do que nós. Veja que a segunda categoria da criação, e eu chamo disso de as nuances da criação, ele cria os animais. Corpo sem espírito. Por isso são irracionais. Eles não têm que prestar conta a nada. Não são regidos por ética, por nenhuma moral. Pode ver um cão agitado, fala de dor. Não é? Mas Deus cria uma terceira classe. Ele cria o homem. E veja, os anjos, espírito sem corpo. Os animais, corpo sem espírito. E o homem, espírito, alma e corpo. Você percebe que ele se aproximou, sabe, do ideal de Deus, tanto que ele fez a sua imagem e semelhança. Percebeu? Se não é para o pecado, meus amados irmãos, nem havia necessidade dessa palestra aqui, porque todos nós teríamos, sabe, naturalmente de responder de nossa recíproca comportamental para com Deus, ser de acordo com o seu plano inicial original. Então, tudo que vem depois é porque o pecado desvirtuou, e aí a igreja hoje precisa de orientação. Muito bem, a ideia de realização mútua está implícita no texto sagrado, serão ambos uma carne. Ora, esta expressão é um eufemismo para o relacionamento íntimo. Isto é uma figura de pensamento que suaviza a expressão de uma ideia, substituindo o termo usado por palavras mais polidas. Entretanto, o apóstolo Paulo utilizou o princípio aqui exarado para ensinar aos coríntios que o relacionamento íntimo cria um vínculo da unidade subjacente. Por exemplo, ele tomou este exemplo dizendo que quando um homem tem relação com uma prostituta, está aqui no capítulo 6, versos 16 e 17. Ele forma um corpo com ela. Percebeu? Parece que é um caso simples, né? Imagine, o que Deus criou. Não há espaço para amantes, para uma terceira pessoa. Ele criou uma unidade composta entre dois apenas. A infidelidade quebra isso. A infidelidade madura isso. Tá certo? E deixa eu dizer uma coisa, então vou além. Até mesmo quando a pessoa começa a cogitar em pensamento, cria ideias, porque a área da imaginação, imagina, imagem mais ação, imaginação. Até lá, corremos risco porque você sabe que todo pecado começa na mente? É verdade. Ele não começa lá. Eu olhei, trouxe
e depois começa a fazer configuração, conjecturando, e aí corremos um perigo. Então o apóstolo Paulo ele mostra, e isso me deu uma ideia, que se forma um corpo com uma prostituta. Imagine, irmãos, a ideia de unidade ela é muito séria. A expressão um corpo e um espírito, na tipologia bíblica, era um tipo ritual, um tipo da união entre Cristo e a igreja, que é o antítipo, ou seja, a realidade espiritual dessa unidade em grau absoluto. Está baseado em Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. Vou parar agora e vou deixar aqui, tá? A satisfação mútua como função recreativa. Nós vamos trabalhar nesse assunto, nesse ponto aqui, irmãos, de maneira que tire os tabus, de maneira que quebrem alguns tabus. Por exemplo, última fala, fechou a Bíblia. Eu sou de uma época, e creio que o pastor Raimundo também, que na semana da ceia, nós éramos instruídos pelo pastor. Eu, no caso, pastor da igreja, casei com 18 anos. E o pastor dizia, na semana da ceia, os irmãos lembram que a gente orava e tinha culto toda noite. Um verso para começar. E nós somos desse tempo, a ceia era com porta fechada, e toda noite a gente estava na igreja. Parece que era muito mais santo, não parece, né? Eu não sei se é. Parece, né? Mas os casais não podiam ter relacionamento. Verdade. Porque era pecado. Porque era pecado. Então depois que passasse a ceia, eu não sei se tem alguém de tempos mais antigos aqui que viveu essa situação que nós vivemos, eu vivi isso. Nós estamos aprendendo o que era pecado. Tem que continuar sendo pecado, não continua sendo pecado, porque não era pecado anteriormente. Tá? Nós vamos observar aqui que Deus estabeleceu e criou, irmãos, alguns princípios, sabe, para serem usufruídos legitimamente, porque foram legitimados por Ele, que de fato não são pecado em nenhuma circunstância. Porque imagine, encerro a minha fala, se o irmão estiver tomando banho, ou se qualquer um de nós pastores estiver tomando banho na hora da vinda de Jesus, vamos só ser uma roupa, não vamos ser arrebatados por isso. Ninguém toma banho para fora, gravata, como aqui, né? Uma roupa de lã para aquecer. Imagine, a última fala, e eu vou deixar vocês pensando. E se o casal tiver um relacionamento íntimo fora do arrebatamento, não vai subir também? Percebeu? Então a gente precisa, é verdade. Então nós vamos tratar esse assunto. Não com essas palavras que eu estou falando, mas eu quero deixar que os irmãos entendam que Deus não criou algo que você ao usufruir seja pecado. Porque a ideia do pecado original, ela não está baseada aqui. O pecado original foi do céu. Não é um relacionamento que seja pecado original. Aleluia. Deus continue nos abençoando. Quero voltar ao pastor. Ele faz as suas